Jaya Shripad Keshavananda Prabhu Ki Jai. Hare Krishna, everyone. Happy to see everyone here. Let me just organize a little bit. We need some volume here. Yes, so Madhusudan Maharaj, Srila Madhusudan Maharaj is out today, spreading good fortune. Oh yeah, I just saw a video on Facebook. They were in a kind of a square chanting and preaching. Wonderful. Oh, I didn't see that. Very good. I just saw it like 15 minutes ago. Okay. So yes, so he's out, but we're happy to be back again, to be with you all. And tonight we have our dear God sister Jai Shri Devidasi here. Hare Krishna, everyone. Nice to see you all. Hare Krishna. Pessoal, então o Keshavananda Prabhu ele está dando as boas-vindas. Ele explicou que o Madhusudan Maharaj hoje saiu para um programa de pregação. Eles foram para um outro vilarejo vizinho. Inclusive eu estava vendo no Facebook isso. Eles estavam lá cantando e fazendo a pregação. E aí o Keshavananda Prabhu está nos dando as boas-vindas aqui. Para quem não o conhece, na semana passada ele participou do nosso encontro. E ele é o devoto que alguns aqui já sabem, eu já falei isso antes. Ele é o devoto que já há um bom tempo ele morou por vários anos em Vrindavan e foi ele que arranjou, inclusive da última vez que eu fui para a Índia, levei um grupo para Vrindavan, foi ele que arranjou para o pessoal levar a gente nos templos, nos lugares, foi muito legal. E hoje ele está ali ao lado dele com essa devota chamada Jaya Shri Didi e eles dois é que vão hoje nos conduzir aqui pelo nosso encontro devocional no sábado à tarde. And, yes, Srila Madhusudana Maharaj was very happy that Jai Shri Didi could be with us tonight because she's a second generation devotee herself. Her mother and father, wonderful devotees from a long time. I think father took initiation in 1969 and mother in 1970. So, and now she has 3 beautiful daughters, third generation devotees. So she's lived in the family of Krishna consciousness whole life and is full of treasures. O Keshavananda Prabhu falou que o Madhusudan Maharaj estava muito satisfeito de poder convidar a Jaya Shri Didi para participar do nosso encontro de hoje, porque ela é o que a gente chama de uma devota de segunda geração. Então, os pais dela foram iniciados, né? O pai dela em 1969, a mãe dela em 1970. Então, ela já nasceu num lar de devotos, foi criada já com essa cultura, e agora ela tem 3 filhas, que são uma terceira geração de devotos, né? Também já nasceram numa família onde todos já aprendem isso desde o berço. Então, ela tem uma experiência vasta aí da vida inteira dela, morando numa casa de devotos, para compartilhar com a gente. So, anyway, we're here at your service. While Maharaj is out chanting and talking in the Oriental Festival, we get the happy pleasure of meeting with all the Brazilian yogis and yoginis. So we're happy to be with you here tonight. And if you have questions for Jai Shri or myself, we're very happy to try and answer them. Então, o Keshavananda Prabhu está dizendo que o Madhusudan Maharaj está hoje nesse Oriental Festival e que ele e a Jaya Shri Didi estão aí à disposição para responder quaisquer perguntas que a gente possa ter. Eles estão felizes de estar aqui reunidos com os yogis e yoginis do Brasil para fazer esse nosso encontro devocional do sábado à tarde. Então, se alguém tiver alguma pergunta para eles, né, alguma curiosidade sobre o caminho devocional ou sobre qualquer coisa que tenha a ver com isso, pode fazer a pergunta agora que eu traduzo. Alguém? Alguém se candidata? Disney. Disney has a question. A minha pergunta
A minha pergunta para o Keshavananda ele também nasceu nesse berço dentro do Vaishnava ou não, ou foi fora disso? E se foi fora, como é que ele conseguiu desapegar das outras, de uma outra cultura religiosa, de uma outra filosofia? Eu falo isso porque às vezes eu fico me perguntando nesse ponto, assim, igual o Sérgio fala, você mesmo, Sérgio, fala assim, tá na hora já da gente pegar e receber iniciação, mas ao mesmo tempo a gente fica, será que eu consigo? Será que eu sou um devoto? Cara, eu não consigo, nem me imagino nem perto de ser um devoto, de ter isso como assim, como realmente como uma prática diária e ter isso como devoção mesmo. Eu queria saber se alguém ou alguma experiência que já teve falar sobre isso, né? De como conseguiu abandonar isso ou se isso ainda fique enraizado. Fala aí, ajuda aí. Okay, I'm gonna try to put it in English. It's quite tricky, this one, but let's do it. Okay. Well, Disney is asking you, Keshavananda Prabhu, as we know already that some people were born like Jayashri Didi in a devotional family, so she had that from the cradle. It's a very good fortune. And Disney is asking if you had the same fortune or not. And if not, how was it for you, this process of turning some sort of previous life into a Vaishnava searching kind of life? And after you've done that, he thinks it's very difficult for him to imagine himself as a devotee. And I'm trying to put some pressure in all my old yoga students, like, people, we are reading the Bhagavad Gita for so long. You've been through the teacher training program. You heard about Sridhar Maharaj, Swami Maharaj, Srila Govinda Maharaj extensively. You've done a lot of Srimad Bhagavatam classes. Now it's time for you to surrender to a real guru. And feeling this kind of pressure, some of them feel like they don't have what it takes, to be a devotee, and they feel very insecure about it. What could you say to give some advice on this matter? Hare Krishna. And sorry for my English. No, Right. We can make a start here. Try to make a start here. Our Srila Govinda Maharaj would say often that this spiritual life is about heart. It's a heart transaction. Então, Srila Govinda Maharaj costumava falar isso constantemente, né? Que a vida espiritual é uma transação do coração. One time, this is a story that I think speaks volumes. It's a simple story, but it shows us that it's not quite what we think it is. When Srila Sridhar Maharaj was giving the Gayatri mantra to someone. Então tem uma história, né, que ele se lembra, que é uma história curta, mas é uma história da qual a gente pode extrair bastante coisa. E essa história se trata de uma vez em que Sridhar Maharaj estava passando, né, a segunda iniciação, o Gayatri, para alguém. And in our line, we call that the second initiation. There's a whole, there's a whole understanding about it. It's the second initiation, and it's given privately, quietly from the guru to the disciple. And then when we chant that mantra, we also chant it quietly. It's an internal prayer. E isso na nossa tradição, né? Essa é a segunda iniciação. E a gente recebe o mantra em particular, não é uma iniciação feita em público como a primeira. O guru vai com o seu discípulo, eles vão para um lugar e o guru vai passar esses mantras para o discípulo.
E depois que você recebe essa iniciação, você vai cantar esses mantras também de uma forma silenciosa, de uma forma privada, não é algo que você faça uma demonstração pública jamais. So Srila Sridhar Maharaj is giving this Gayatri mantra to a disciple, giving the second initiation. And also in the room was Srila Govinda Maharaj. And Srila Govinda Maharaj noticed that close by were some other devotees who could hear what Srila Sridhar Maharaj was saying, this Gayatri mantra he was giving. Então, Sridhar Maharaj estava passando esse mantra para um discípulo e na mesma sala com eles estava Srila Govinda Maharaj. E Srila Govinda Maharaj percebeu, de onde ele estava, que haviam devotos ali por perto que estavam ouvindo o mantra que Sridhar Maharaj estava passando para esse discípulo. So Srila Govinda Maharaj said to Srila Sridhar Maharaj, "Oh, Maharaj, these people, they can hear what you're saying. These other people." E aí Govinda Maharaj disse para Sridhar Maharaj, Guru Maharaj, essas pessoas estão ali fora e elas estão conseguindo ouvir os mantras que o senhor está ensinando. And Srila Sridhar Maharaj replied, "That's okay. I'm not giving it to them." E Sridhar Maharaj respondeu, tá tudo bem, não tem problema, eu não estou dando mantra para eles. But they can hear the words that are coming. I'm not giving it to them. Mas eles estão escutando o mantra. Não tem problema, eu não estou dando o mantra para eles. You can find the Gayatri mantra on Google in 11th of a second. Você pode encontrar o Gayatri Mantra no Google, se você quiser. It's some words. São algumas palavras. And the scripture says the holy name. It's never those words that you can hear. It's never that. E as escrituras dizem que os santos nomes nunca são essas palavras que você pode ouvir. Nunca são isso. Lives in the heart of a Vaishnava, and connection with that beautiful, clean, loving heart. That's the substantial thing. Relationship with the sadhu, with the Vaishnava. That is it. Então, o mantra de verdade, ele habita o coração puro de um Vaishnava, de um devoto verdadeiro. A relação com o mantra, a relação verdadeira com o mantra, é essa relação que vem de um coração de um devoto puro para o seu coração. Então é assim, é dessa forma que o mantra vive. So myself, I wasn't born in a devotee family, but when I finally somehow, through, causeless mercy, somehow I did come to meet the devotees, it was affection that captured me. It was that the philosophy, everything came later down the road. It was affection first, and maybe prasadam very closely following in the wake of affection. Então ele falou que ele não nasceu numa família de devotos, né? Mas quando ele teve essa boa fortuna inexplicável, né, a misericórdia sem causa de entrar em contato com os devotos, a primeira coisa que o capturou foi o afeto. Depois disso, né, veio a filosofia e tudo mais. Então foi o afeto e um pouco a prachada também, né, o alimento ofertado no altar. Misericordia sin causa. Exact, perfect. Because this is a beautiful thing. It's a beautiful, sweet and simple thing. And Mahaprabhu and Nityananda and our Guru Varga, they've come for the lowest of the low. That's my qualification. That is my qualification. Então é uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito linda, né? Porque Shri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e toda essa linhagem de gurus, eles dão essa oportunidade para o mais baixo do mais baixo. Então,
ele está dizendo que ele não tem nenhuma qualificação, que não é essa a questão. You know, Guru Maharaj writes very beautifully about this in the last chapter of Sri Guru and His Grace. I'm sure you have it in Portuguese. Sri Guru and His Grace. Então, o Sridhar Maharaj, ele fala muito e de uma maneira muito linda sobre tudo isso, especialmente no último capítulo de um livro chamado Sri Guru e Sua Graça, que eu acredito que vários aqui já And tenham he lido. quotes the prayer that the great Vaishnavas, Rupa Goswami and Sanatan Goswami, the prayer that they sing when they first come before Mahaprabhu. They were still government ministers at the time. Então, ele fala, né, sobre a forma como Sanatana Goswami e Rupa Goswami, que ainda eram, né, ministros governamentais naquela época, como que eles, né, o que eles falaram quando eles se encontraram com Shri Chaitanya Mahaprabhu. And they sing this Mattulyona Stipa Padmana Paradhi Chakasana Hari Hare Pilajame Kimuruve Purushottama. They say, my life is so sinful and criminal, there's no equal to it. Então, eles, né, que são personalidades santas, eles dizem com todo o coração, minha vida é tão pecaminosa, é tão criminosa, que não tem nada que possa se comparar com isso, de tão baixo. What to speak of the things I've done, I'm ashamed to come before you. E o que dizer então das coisas que eu fiz? Eu tenho vergonha de comparecer à sua frente. Generally, we offer pure things to the Lord, like flowers and incense. Geralmente a gente oferece coisas puras para o Senhor, né? Como flores, como incenso. But I've only got my shame to offer you. Mas a única coisa que eu tenho para oferecer é a minha vergonha. And then Guru Maharaj says, when we've come to such a realization that there's no other salvation for us other than this most magnanimous, beautiful, and embracing current and heart of Mahaprabhu and Nityananda, then we can begin. Then we can begin with that realization. E Sridhar Maharaj, ele dizia, né, que quando a gente perceber que é através dessa sensação, né, de que a gente tem que realmente se entregar, que existe uma corrente divina maravilhosa de coração para coração e, de novo, que não é uma questão de nível ou de capacidade. Quando a gente chegar a essa conclusão que a gente tem que se entregar, daí a gente começa, de fato, esse processo. So that's very good that that Disney Prabhu is feeling like not qualified and not those feelings. Então é muito bom, dizem, na verdade, que você sinta, né, que você não é qualificado. E eu posso acrescentar aqui que sentir que é qualificado é a pior desqualificação que existe. And then Mahaprabhu not just coming for the lowest, but giving the highest to the lowest. E Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele não só está vindo, né, para os mais caídos, mas o que ele está dando para os mais caídos é a coisa mais elevada que pode existir. And so wonderful. It's so, we just keep trying to be devotees because it's such a wonderful and noble attempt that we want to keep trying. One day we want to be devotees, and being with the devotees enriches our lives in so many ways. Então é uma coisa muito nobre, muito linda, e o que ele está falando é que ele continua tentando ser um devoto, porque é a coisa mais legal que você pode tentar fazer, é a coisa mais nobre, é a coisa mais incrível, e nesse meio tempo você consegue estar com os devotos, que é uma coisa maravilhosa sempre, né? So we have Jai Shri Didi here. I'm sure she can add a few words, something. I just noticed Dhananjaya Prabhu here, Chaitanya Maharaj. There's devotees joining. We're all very happy to see you all here.
you know, trying to stand in for our dear Maharaj, who is out distributing mercy. I'm not sure how much I can add, but oh, sorry, go on, Prabhu, sorry. Thank you. Então, o Keshavananda Prabhu, ele falou, né, que ele acredita que a Jayashri pode acrescentar algumas coisas. Ele também deu as boas-vindas para o Dhananjaya Prabhu e para Chaitanya Mai Didi, que estão ali, né, apareceram ali, meus Dandavat Pranams. E então, agora Jayashri Didi com a palavra. Please, Didi. Okay. What comes into my mind is just, you know, like Keshavananda Prabhu was saying, mercy is not earned, it's just granted by causeless grace. Então, o que vem à mente dela, né, é que a misericórdia não é algo que você vá conseguir, você vai adquirir misericórdia. Misericórdia é uma coisa que ela é dada e ela vem por uma graça sem causa. Ela é dada, isso é a misericórdia. I feel very strongly that I've received so much mercy because there's no explanation why we get to come in contact with, you know, the devotees, the highest beauty that exists. Então, ela se sente extremamente abençoada, né? Porque não tem muito como explicar as circunstâncias que levam você a ter contato com esses devotos e com as coisas mais nobres e mais lindas que existem. Even though you know, I feel that, you know, I'm not deserving it, but thankfully that's not a prerequisite. Então, mesmo que ela sinta que ela não merece, felizmente, o merecimento não é um pré-requisito. And sometimes in our lives we arrive at like a crossroads or a juncture. Então, às vezes na nossa vida a gente chega em cruzamentos, né? And at these points, sometimes we're given an opportunity for an alternative road. E às vezes nesses momentos nos é dada uma oportunidade de pegar uma rota alternativa. We're told much of our time we've been instructed or able to sort of understand that the conditioned mind tends to just go down two roads with no alternative. Então, durante muito tempo a gente aprende, né? E a mente ela se condiciona com isso e ela passa a acreditar que só existem duas estradas possíveis. That of bhakti, which is exploiting your environment, or mukti, which is going on strike. Então, geralmente a mente tende a acreditar que só existe bhukti, que é você explorar tudo que está à sua volta, ou mukti, que é você simplesmente negar tudo e entrar num estado de uma greve geral. And when we start to become aware of this, we'll watch ourselves, our minds kind of wander between the two roads all day long. E quando a gente começa a prestar atenção no nosso dia a dia, a gente percebe nossa mente viajando por esses dois, né? Viajando pela exploração e pela renúncia, o tempo todo passeando por essas duas estradas. Maybe running after enjoyment 1 minute and then feeling rejection and, you know, desperation and wanting to go to bed the next. Então, de vez em quando, mergulhando fundo na diversão e tentando aproveitar tudo, e aí no minuto seguinte, arrependido ou querendo só ir para a cama e negar a existência de tudo. And then we come to this juncture that we were talking about before. Então a gente chega nessa encruzilhada da qual a gente falou antes. And some mercy is coming. Então, nesse momento é que a misericórdia aparece. And suddenly we see there's another road. E de repente a gente percebe que existe uma outra estrada, One of giving. que é a estrada de você se entregar, de você doar. And not just giving to the most beloved who also loves you. Então, não apenas se entregar, não apenas doar, mas se entregar e doar para aquele que é o mais amado que pode existir e que também te ama. The beauty itself is descending through the mercy of the Vaishnavas.
Então, a beleza mesmo, como uma entidade viva, ela descende através da misericórdia dos Vaishnavas, dos servos. And at these junctures, that's when our free will has an opportunity to awaken and not just be, forced down these two roads. Então, quando a gente atinge esse tipo de encruzilhada, nosso próprio livre-arbítrio, ele tem essa oportunidade de nos acordar, ao invés de a gente voltar para aquele estado onde a gente fica viajando entre duas estradas opostas. We're not just tumbling along in the karma down at, bhukti, mukti, tumble, 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 tumble. E dessa forma a gente não fica só rolando e tropeçando com o karma, né? Bhukti, mukti, bhukti, mukti, né? Rolando e tropeçando. But then we can choose, no, I want to give. E nesse momento a gente pode escolher, não, eu quero me entregar, eu quero doar. And what do we own, really? Excuse me? What do we own? What's our possession? Então, na verdade, né, o que a gente tem? O que é a nossa posse? Everything around us is temporary, it's going to go. What do we really have? Então, tudo que está à nossa volta é temporário, né? As coisas vêm e vão. O que a gente tem, na verdade? So our real treasure is to give ourselves. Então, nosso tesouro verdadeiro é quando a gente se entrega. So the heart awakens. Isso é aí o que o coração acorda. And that at any point one can start, as soon as we have some exposure, you have to start somewhere. So just take the first step. E em qualquer ponto da existência, a pessoa tem que começar. Né? Quando você tem aí o primeiro vislumbre de qualquer coisa, já é a sua chance de começar, já é o seu primeiro passo. Our gurus say that wherever you are, just start. E nossos gurus, eles dizem isso. Onde quer que você esteja, comece. And so we have an opportunity for a whole different kind of existence. Então, a gente tem uma oportunidade aí para uma existência totalmente diferente. Even if it looks similar to what we were doing before. Mesmo que a aparência fique igual, que pareça que a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes. Very nice. Very nice. It is very nice. It's beautiful and wonderful. There's, this opportunity that somehow or other, gracia sin causa, misericordia sin causa, here we are. And amidst the cacophony of the world's noise and lies, this is how you can be happy. This is how you can be happy. This is how acquire, control, consume. Somehow we've tuned in a little bit to this beautiful wave of sweetness and affection coming from the upper plane to the hearts of the Vaishnavas saying, come this way, come this way. Então, né, por uma graça mesmo, né? Ele até falou em português, uma graça sem causa, uma misericórdia sem causa. Por isso mesmo, apesar de toda essa confusão, de todo esse barulho do mundo, dizendo pra gente, você vai ser feliz assim, compre isso, compre aquilo, controle isso, controle aquilo, e dessa forma você vai ser feliz. Apesar de tudo isso, de toda essa poluição, de alguma forma a gente conseguiu, por um instante que seja, sintonizar em algo um pouco diferente, sintonizar nessa onda, né, de misericórdia, de graça, de doçura, que vem do coração dos grandes santos, do coração dos devotos, do coração dos Vaishnavas. E essa, né, essa onda que vem muito lá do alto, por pura misericórdia, é algo que a gente tem que tentar sintonizar e não perder. Now we're running around like orphans with no guardian, trying to find our home, trying to satisfy our heart.
and failing miserably. Então agora a gente fica, né, correndo para lá e para cá como órfãos, tentando encontrar uma casa, tentando se satisfazer um pouco ali, se satisfazer um pouco ali e errando miseravelmente, sofrendo por causa disso. And the Vaishnavas coming to wake us up, saying, look around you. Everything is for him, and you are for him. You must align your cause with that imperial cause, with that prime cause, and everything becomes harmonious and beautiful. Então, nessa situação, os Vaishnavas vêm e eles nos dizem: olha a sua volta, tudo isso é dele, você também é dele. Você tem que conseguir aliar essas suas causas pessoais com a causa primordial, com aquilo que é dele. E quando você conseguir essa harmonia, tudo vai fluir maravilhosamente. Você vai ser muito mais feliz, muito mais satisfeito, muito mais satisfeita. I've got one paragraph from Guru Maharaj to read, but it's quite simple English. It's not so dense. Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj says, so we can make ourselves beautiful, the environment beautiful, and we can add to the beauty of the beauty. Então, ele leu uma frase, né, de Srila Sridhar Maharaj, onde Sridhar Maharaj fala que nós podemos nos tornar belos, nós podemos tornar o ambiente à nossa volta belo, e nós podemos adicionar essa beleza ao belo original. This is just I can't even find the word. You know, the temple here, we have our Samadhi Mandir here, the Pushpa Samadhi of Srila Govinda Maharaj, and it's called the Temple of Love and Affection. Então, lá na Itália, né, na Vila Govinda, eles têm algo que é chamado Pushpa Samadhi, ou Samadhi Mandir, que é um templo que é feito, né, em reverência a um grande mestre quando ele abandona esse mundo. E, geralmente, na Índia, por exemplo, eles fazem esse templo sobre o corpo mesmo desse mestre que é colocado ali na terra. E aí, em outros lugares, colocam algum objeto dele e constroem esse templo em cima. E ali, na Vila Govinda, esse templo ele é chamado Templo do Amor e do Afeto, Love and Affection. And it's actually it's the Tempio del Puro Amore e Affetto. E, na verdade, né, em italiano, Templo do Amor Puro e do Afeto. I won't try Italian, not in public. And, like we're often reminded that it's not a data download. Então a gente é sempre lembrado disso, que não é um download de dados, né, o que a gente está fazendo. Like we will get all the data and then that will it's not that. A gente vai colocar vários dados na nossa cabeça e de repente, a gente atinge um certo patamar. And the holy name of the Lord is not that sound you can hear. It's not those words you can hear. E os santos nomes, na verdade, não são essas palavras, esses sons que a gente consegue ouvir. It's a mysterious and beautiful thing that is heart substance and heart current and comes with relationship with the holders of that, the distributors of that current. Então, o santo nome mesmo é uma substância que vem do coração. E essa substância, ela vem do coração daqueles que a possuem, daqueles que a têm. Então, é através dessa transação de coração para coração com essas pessoas que a gente, de fato, adquire algo, alguma substância relacionada aos santos nomes. And those Vaishnavas will help us to realign ourselves with reality so that our energy is going to the service plane and away from the exploitation plane. E são esses Vaishnavas, né, esses devotos,
que fazem com que a gente alinhe melhor a nossa energia, para que a nossa energia deixe de ser perdida e jogada fora nesse plano de exploração ou numa tentativa de renúncia, e de fato ela se foque num plano de serviço, num plano de entrega. That it's all for him. It's all for him. So my posture to the environment will always be one of reverence and respect. Então, tudo é para ele. E dessa forma, a minha atitude em relação ao ambiente no geral vai ser sempre uma atitude de respeito, vai ser sempre uma atitude de reverência. And I am for him. E eu também sou para ele. My whole prospect, my whole, my natural environment, my dharma, my very essence is for that. Então, minha personalidade, minhas ambições, tudo que cerca o meu ambiente, todas as chances que eu possa ter, todo o meu dharma, tudo isso é para ele. And it comes to us through the beautiful, it comes to us through Sri Guru and Vaishnava and our attempt to serve them and to learn from them, to be adjusted by them. Então, isso tudo se revela através de Shri Guru, né, do Guru, do Vaishnava, do devoto, e da minha tentativa de servir a eles, né, de me aproximar deles e deixar que eles me ajustem. So, Guru Maharaj says we've come out of our caves. We've come out of our caves and we have joined the procession. We have joined the march towards Vrindavan, the land of love. So do or die, let us go. E Siddhar Maharaj, ele falava, né, a gente conseguiu sair de uma caverna e a gente está se juntando a uma procissão rumo a Vrindavan, a terra da beleza absoluta, do amor absoluto. Então a gente tem que ir. Vamos ou morramos. So, what can we say anymore? This is a wonderful thing. There's no question of any apprehension of you know, a wonderful, beautiful thing. Who can not want that? Who can not want to dance in that way? We want to dance in that way of dedication and devotion. Então ele falou que isso é uma coisa assim maravilhosa, né? Não tem nem palavras para descrever. É muito estranho você conseguir pensar como pode ter alguém que não vá querer isso, né? Tendo esse tipo de oportunidade, como alguém não vai querer isso, vai recusar isso. And I remember once, like a trillion years ago, I was talking to Prafula Krishna Prabhu, way before he was Prafula Krishna Prabhu. And we were talking about that, you know, about surrendering to a guru and even in a very low level of the word surrendering, like trying to find a way to obey something. And we were talking about, he had this strange habit, but not for him, as a teenager to read the Bible. And he was reading about Jesus Christ and things Jesus were doing, you know, back in the old day. And he remembered as a teenager asking himself, how could someone meet this guy and not follow him? And at that point, we were talking about Srila Gurudev, and we were talking like the same, you know, this guy now is telling us who God is, what he likes, what we have to do to please him, and still we are like fighting against it, you know, the natural way of following this flow. So I remember that talk now when you said that
how can someone not want it? You know, we have to be kind of crazy, but that's who we are sometimes, most of the times maybe. Então eu lembrei com ele aqui uma conversa que eu tive com o Prafula Krishna Prabhu, que é o Felipe Bindo, vários de vocês conheceram aqui já nos encontros, e faz muito tempo a gente teve essa conversa logo que ele foi iniciado. E a gente estava falando e ele estava me dizendo que ele tinha um hábito, que é um hábito meio maluco, mas considerando quem ele é, não, na verdade, quando ele tinha assim uns 12, 13 anos, ele gostava de ler a Bíblia, ele gostava das histórias da Bíblia. E aí quando ele começou a ler sobre Jesus Cristo e ver as coisas que Jesus, né, aprontou no bom sentido ali naquela época, ele pensava assim, com um moleque pensando isso, né? Caramba, como alguém pode ter conhecido esse cara e não seguido essa missão dele, o que ele estava falando? Como que alguém resistiu a isso, né? O cara estava dando aqui tudo que era necessário. E aí a gente estava falando sobre isso, né? Que a gente tem a misericórdia sem causa de ter contato com mestres que estão explicando para a gente, de acordo com as escrituras, quem é Deus, do que ele gosta, o que a gente tem que fazer para agradá-lo, que tipo de vida que a gente tem que levar, e mesmo assim a gente continua resistindo, porque a gente é louco. A única resposta razoável é essa, a gente está fora da casinha, né? Então, são essas chances que a gente tem, né, de se conectar com algo sublime. E mesmo assim, às vezes, a nossa escolha vai ser pobre, né? I'm over. So we have Jayashri Didi here. If anyone has some question, we don't want to miss this opportunity. I do. Yes. Oh, wonderful. I'm going to ask in Portuguese first, and then I'll ask in English, ok? Pessoal, então assim, eu vou perguntar para ela uma curiosidade óbvia, mas que eu acho que é legal para a gente ter assim, quando a gente tem a chance de ter esse convívio, eu já tive algumas vezes essa chance, essa é uma pergunta que eu sempre faço. Como que foi para ela ter nascido, de fato, numa família de devotos e crescido assim, e frequentado a escola com várias crianças que não tinham nada disso, assim, como uma base educacional, como que foi a visão, se ela se lembra, como que foi para ela crescer assim, entre aspas, diferente, com uma visão muito mais ampla da realidade desde pequenininha, né? Então eu vou fazer essa pergunta para ela. So Jayashri Didi, I had the wonderful chance to meet some second generation devotees, especially American people, and I always ask the same question. You know, it's kind of a maniac thing for me, but I have to ask it. When you were like growing up from a little girl to a teenager and like going to school or whatever, living among the materialistic society, what was it like for you to see that you had this different kind of point of view coming from your father and your mother and all the devotees that probably surrounded your environment back then? How was it for you to have this glance of reality and yet at the same time living around so many people that probably wouldn't even ask about it? What was it like for you? Okay, well, I guess my personal experience is that there's always the risk when you're raised as a devotee or in any religion that your faith, instead of being living and dynamic, becomes cultural. Então ela falou que para ela, assim como ela acredita, né, para todas as pessoas que nasçam já num meio específico, né, de fé ou qualquer coisa assim, sempre tem o risco de você crescer e a sua fé, ao invés dela ser algo dinâmico, ela se tornar algo meramente cultural. And then it just becomes the things we do in my family, kind of robotic and external, because it's just what you do, because I was born in this family. Então sempre tem esse risco de as coisas que ela faz na família dela, por uma maneira robótica e repetitiva,
ela vai continuar fazendo, simplesmente porque ela nasceu naquela família. So my friends did that and we do this. It could stay on that superficial level if we want. Então, meus amigos fazem uma determinada coisa e eu faço outra coisa, né, de acordo com a minha família aqui. Então, poderia ter ficado num patamar superficial como esse. Fortunately, my parents, they weren't like that. There was always a hunger for depth and dynamicism in association with the Vaishnavas. Mas felizmente para ela, né, os pais dela não são pessoas assim. Sempre houve uma busca por um mergulho mais profundo, por um dinamismo e pela associação com os grandes Vaishnavas. So the thing that they ingrained in me is always a search for substance. Então a coisa que eles sempre, né, colocaram para ela foi que ela tem essa busca por substância. And developing the ear to hear it if possible. And you can find the voice of your guru. E desenvolver, né, o ouvido apropriado para você conseguir ouvir quando você escutar a voz do seu guru. So around me with my friends and things like that, I felt very much that they're just jiva souls. E próxima dos meus amigos, né, das pessoas com quem ela cresceu ali, sempre ela teve essa sensação que eles eram almas individuais. And they're on their road towards the Lord, and we can try and help them as much as we can. E que eles estão, né, no caminho deles, na estrada deles, rumo ao Senhor. E a gente pode ajudá-los, mas de acordo com aquilo que for possível, né? But we always have to be humble and tolerant and give honor. Então a gente sempre deve ser humilde, tolerante e oferecer respeito, oferecer honra aos demais. Because really, we don't know what's living in someone else's heart. Porque, na verdade, a gente nunca sabe o que está, né, o que vive no coração de outra pessoa. So we just try to be transparent and share whatever treasures that have been given to us in a way that they can take and not push, but also not hold back. E a gente tenta ser transparente, né, e dar para eles aqueles tesouros que foram dados para a gente, mas sem querer empurrar demais. Mas também, por outro lado, sem segurar demais. Give them an opportunity, you know, they're just like me, and mercy may come and they may say yes that day. E sempre fazer isso, dar uma oportunidade, porque eles são pessoas como eu. E algum dia essa misericórdia também pode aparecer e eles podem se interessar. As I became a teenager, of course, I wanted, you know, there's a point when you also need to say, I'm not just doing this because this is my family's culture and my parents have always taught me, but this is what I want. This is my heart's yearning. Então, é claro, né, que quando ela se tornou adolescente, especialmente, ela, né, teve, então, esse momento onde ela percebeu que ela não queria fazer isso só porque ela herdou isso dos pais dela ou porque eles agiam de acordo com aquela cultura, mas ela queria, de fato, se aprofundar, se aprimorar e perceber que aquilo era algo que ela queria também. So when I was 16, by Gurudev's grace, I had the opportunity to go to India to be with him, with my brother, for about 6 months. Então, quando ela tinha 16 anos, ela teve a oportunidade de ir para a Índia junto com o irmão dela e ficar lá aos pés de Srila Gurudeva por 6 meses. So my mom wasn't there saying, go to Aarti, go do seva. E então a mãe dela estava lá, né, dizendo, vai lá, vai fazer seva, vai fazer o serviço. So I woke up in the morning and I think, why am I here? Excuse me, come again? I woke up every morning and you have to reflect, why am I here? What am I doing with my life? E todas as manhãs, né, como ela acordava, né, lá na Índia, e ela pensava, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? And I have the tendency to think a lot. Ela tem uma tendência de pensar muito, Too much. demais.
Then I went in front of Gurudev every morning. Thoughts go away. Everything's clear. E aí, depois de entrar nesse estado, né, de o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo com a minha vida, ela ia e se encontrava com Srila Gurudeva e tudo isso simplesmente desaparecia, tudo ficava claro na frente dela. So for sure, I was making all kinds of mistakes and everything like that. But that trip, I realized that I didn't want anything. I mean, I wanted to try for that ideal. Even though I might fail here and there, that's what I want. E nessas horas, mesmo sabendo que ela cometia vários erros e tinha muitas falhas, ela percebia que era aquilo que ela queria fazer. Mesmo que ela falhasse e não conseguisse fazer várias coisas da forma correta, ela ia continuar tentando e aquele era o ideal dela. And the, spiritual life is bumpy. E a vida espiritual, ela é cheia de lombadas, né? Because we're holding a huge burden of all of our ego and all of our strange ideas and baggage, we're holding it all. Porque a gente está o tempo inteiro carregando, né, uma tralha, né, de falso ego e de más ideias, né, e de apegos. And our ego wants everything to be stable, how we think it should be. E o nosso ego, ele sempre quer tudo exatamente do jeito que ele acha que tem que ser, tudo estável do jeito que ele acha que tem que ser. But we're approaching infinity. Mas quando a gente está, né, se aproximando do infinito, And infinity means also infinite possibilities. e infinito também significa infinitas possibilidades. So as we're traveling down the spiritual path, the bumps help us maybe drop some baggage. Então, quando a gente está viajando no caminho espiritual, todas essas lombadas, todos esses buracos do caminho, eles também nos ajudam a derrubar um pouco dessa bagagem que a gente está carregando. And at first we're like, no, I need that garbage. E o nosso primeiro reflexo muitas vezes é, não, eu preciso daquele lixo, né? Não posso deixar cair. But you've already gone by and you can't pick it up again. And then you realize, oh, I feel kind of better. Mas aí, de repente, você percebe que não tem como você voltar e pegar aquele lixo que caiu. E aí você presta um pouco mais de atenção e nota que, opa, na verdade eu estou um pouco mais leve agora. So the bumps are a little hard at first, but they're good. So the bumps help. Então, as lombadas, elas podem parecer um pouco duras, um pouco difíceis no começo, mas sempre elas são boas. Então, as lombadas ajudam. And we're fortunate because we're all bumping along together, sometimes against each other. E nós somos felizes, né? Porque a gente está sempre, né, passeando por essas lombadas e pulando e chacoalhando juntos. Às vezes, inclusive, uns batendo contra os outros. And also bumping against each other, we have to drop some bags too with dandavats. E às vezes, quando a gente tromba uns nos outros, né, a gente também tem que derrubar um pouco desse ego, né, e aí prestar reverências. And then bumping becomes more fun anyway when you're with friends. E aí, né, essas batidas, essas chacoalhadas todas, elas se tornam mais divertidas. And everything becomes more beautiful. E tudo se torna mais bonito, né? That's a very good t-shirt, Didi. Bumping is good. Yeah. You should register. Very good. Eu falei para ela que seria uma camiseta muito boa, né? Que as lombadas são boas, né? Para registrar isso, fazer uma camiseta com as lombadas. Maharaj told me that there was some mothers amongst the group that maybe had some questions. We did have a question from last week. O Maharaj falou que ele tem algumas mães no grupo que talvez tenham perguntas, né, essas coisas mais familiares assim. E aí o Keshavananda está lembrando que tinha uma pergunta da semana passada. Bruna Silveira. Bruna? Yeah. No, Bruna actually was answered last week. It was like a 2-second answer, but it was, like surgical. Yes. Okay, beautiful. Concentrated. Wonderful.
was a very, very lovely bullet. Vrinda Didi, do you have a question? Vrinda Didi has a question. I can hear you. Vocês estão ouvindo a Vrinda? Não, ninguém está te ouvindo, Vrinda. Agora sim. Sim. Então, eu tinha perguntado em relação a essa magia que a gente tem muito dessa vida espiritual, né? A gente pensa na vida espiritual e fala, nossa, tudo é lindo, maravilhoso, mas como encaixar no cotidiano, na vida, ainda falei realidade, ele falou, não, realidade é a vida espiritual. Então, quer dizer, nesse cotidiano, nesse aterramento, nesse mundo que a gente vive, essa relação que eu queria ouvir dele, aí ele falou que ela poderia explicar melhor, né? Ok. Por ela ser muda. Okay. Tá? There was this question that Vrinda Didi asked Maharaj, and he told that it would be better if Jayashri Didi answered that, because she's asking everything we hear about the wonderful spiritual life and the wonderful beauty of the Absolute and so on. It really sounds amazing, but how can we, in a practical term, put it on our daily basis life, like growing children and taking care of the house and things like that? How can we relate both things or harmonize both things in a way? Okay, I'll try to answer, Didi. I think often in life it's easy to compartmentalize a little bit with, you know, regular activities and my spiritual life, kind of divide them into two different sections. Então, ela falou que muitas vezes o que a gente faz é criar esses compartimentos, né, na nossa vida. Então, a gente tem a nossa vida espiritual, todas as coisas da vida espiritual e a nossa vida prática, como se fossem duas diferentes sessões. Jaya Shila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj, ki. Hare Krishna. I'm happy just to come in. Probably your final words, I think, now, but very happy that Keshavananda Prabhu and Jai Shri Devidasi, they've been able to look after you all so nicely this evening. It was wonderful, Maharaj. Thank you. Então, o Maharaj está muito feliz de pelo menos poder aparecer aqui quase que nas considerações finais, mas que ele tem certeza que o Keshavananda Prabhu e a Jaya Shri Didi nos presentearam aqui com uma tarde muito legal. I shall hear later about all the stories they've been sharing with you. Great. Thank you, Maharaj. All right, don't let me interrupt, but I'm here, and maybe now I heard I'm sitting outside now, and I just heard the 9 o'clock bell, so here is 9 o'clock with you, 4 o'clock maybe, something like that. Yeah, exactly. Então, o Maharaj falou para a gente não deixá-lo interromper, que ele está lá, ele acabou de ouvir as badaladas das 9 da noite, está bem claro lá, aliás, e aqui ele já sabe que são 4 da tarde. So please don't let me interrupt. I'm here and happy to see each of you, the familiar faces, the happy faces, the devotees, also Vrinda Didi and Anandalila Didi, and Disney, who always has questions, and Chaitanya Moy and Dhananjay Prabhu. Chaitanya Moy, your Brazilian sister, and Dhananjay Prabhu, your half Brazilian brother-in-law. Dandavat, Maharajji. Dandavat. And to each of you, happy to see you all there. Namaste a tutti. Namaste a tutti. A todos, desculpa. So please don't let me interrupt, because I've come at the end, but I'm happy to even have a moment's vision with you all and sharing with you all for a moment, happily. Yeah, we are probably on the final answer. Yes, okay. Please continue happily. I think anybody who has kids can understand that perhaps having a baby or a child is kind of a lesson in surrender in itself.
Então, ela acha que dá para as pessoas entenderem, as pessoas que têm um bebê, né, que têm um filho, sabem um pouco do que quer dizer, né, você se render, você se entregar para alguma coisa. From the pregnancy, you have no control there. Also to the child who's coming, you don't know who it is. Então, desde a gravidez, você já não tem muito controle da situação. Daí está vindo uma criança que, na verdade, você não sabe quem é. And also, in the Bhagavad Gita, you know, we're told to do our duty with surrender to Krishna, offering the fruits. Então, no Bhagavad Gita, a gente é instruído, né, a cumprir as nossas obrigações, oferecendo tudo a Krishna, oferecendo os frutos a Krishna. And sometimes there can be a little maybe confusion, like, what's my duty in this situation? E às vezes pode ficar um pouco confuso, né? Qual que é a minha obrigação numa situação como essa? But with the example of children, there's no confusion. You have no time. Então, com o exemplo das crianças, não tem muito essa confusão, porque você não tem tempo, você vai ter que fazer. Their necessities are very loud, and so it's very obvious what your duty is in that time. Então, as necessidades deles são muito altas. Então, naturalmente, vai ficar óbvio o que você tem que fazer naquele momento. So this is our duty, and we do it offering our attempts at being their guardians, because who are these kids? They've come into our guardianship for this lifetime, and we try to do our best. And our seva is to help them and offer that to Krishna. Então, a gente tenta cumprir essas obrigações oferecendo tudo isso a Krishna. Então, essa pessoa que a gente não sabe quem é, por alguma circunstância, ela nasceu agora aqui e eu tenho essa obrigação de cuidar dela, de fazer com que ela prospere, com que ela cresça aqui. E esse esforço, essa dedicação, eu ofereço a Krishna. In many ways, often our lesson is we have to be conscious of Krishna, right? In whatever we're doing. Então, a gente tem que entender que a nossa principal lição é essa. Nós devemos estar conscientes de Krishna, qualquer que seja a obrigação que a gente esteja executando. It's kind of a habit. If we can try and develop that there's okay, this is in front of me, Srila Gurudev, the Lord wants me to do this, so I'm doing this for him. I'm doing this for him. I'm doing this for him. And then that becomes our habit. And then our life becomes our spiritual life. Então, aos poucos, mas diariamente, a gente vai desenvolvendo isso como um hábito. Então, isso apareceu na minha frente, eu vou ter que executar essa ação, eu vou ter que fazer algo aqui, e então eu ofereço isso a Gurudeva, eu ofereço isso a Krishna. E aos poucos, esses hábitos eles vão se tornando, né, a sua vida, né, do seu dia a dia, e dessa forma a sua vida vai se tornando cada vez mais uma vida espiritual, sempre conectada. I give the example of children, but that's the same for whatever you're doing, work or anything. That becomes your offering, and you're approaching your environment with kind of some prayer and curiosity, like, where is my service? An offering. Então, ela deu um exemplo de uma criança, mas você pode aplicar esse exemplo em outras coisas, em todas as coisas, né? No seu trabalho, na sua vida familiar no geral, na sua vida social, por que não, né? Você sempre está oferecendo e você sempre vai ter essa noção de o que deve ser feito, né? Por que eu tenho que fazer isso? Eu vou cumprir a minha obrigação e sempre oferecer, sempre oferecer. E assim você está sempre, de alguma forma, com a sua mentalidade conectada a essa ideia de serviço, de oferecer. That was something. É isso, sempre oferecer. E, claro, né, para oferecer a gente sabe, vocês todos já passaram com certeza dos primeiros níveis, então a gente já sabe que para oferecer é melhor a gente tentar fazer algo realmente bem feito, né? So I'm kind of putting some final touches to that, because most of these people here, they already been through extensive yoga courses and been reading the Gita for some time. So I'm telling them that we all know that we need to offer everything, but still we also know that
this everything got to be our best. We really got to do our best, to offer our best. And our best is something dynamic, it's changing from day to day. And so we try to increase the quality of what we are offering. I'm trying to tell them that. Jai. Wonderful. Wonderful. What a wonderful to hear. Wonderful to see everybody. Wonderful to this Krishna Katha. It gives us life. It's our food. Então, o Keshavananda Prabhu está dizendo que é muito legal, maravilhoso, né, ouvir e se encontrar com todo mundo e falar um pouco sobre Krishna, né, isso que é chamado Krishna Katha. E dessa forma a gente se alimenta. Esse é o nosso verdadeiro alimento nesse mundo, né, ouvir e falar sobre o Senhor Supremo, Shri Krishna. So we're very thankful that he was here, and we're so happy Maharaj was able to join us right at the end. Então foi muito legal que o Maharaj conseguiu se juntar a nós também no finalzinho, para a gente encerrar aqui nosso encontro de sábado. Well, at least I can make a small contribution, but a big contribution too, and say, Jai, our wonderful Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. And Jai, wonderful Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. And wonderful Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. And their Guru Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai. Jai Shri Rupanuga Guru Bhaga ki Jai, Shri Chaitanya Saraswata Charja Brinda ki Jai. And to all the assembled devotees and sincere seekers ki Jai. And to Keshavananda Prabhu and to Jai Shri Devi Rasi, to Shri Hari Prabhu, to all the devotees with us, ki Jais to you and to all of the sincere seekers. Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj ki Jai. And Shri Hari Prabhu, so good of you to arrange these programs, and wishing you and everybody here with us a successful Seva week. And sorry, I'll be back next week. I'll be back next week with you, and we'll see. We can share also. We're happy to share the dialogue with the devotees. Maharaj, thank you very much once again. It was wonderful. Keshavananda Prabhu, thank you so much. Oh, thank you, Prabhu, for giving us the opportunity to be with you. Thank you. Okay. Dandavad. Dandavad. Nitai Gaura Premanande. Hari. Hari Bol. Hari Bol. Hari.